usar um garoto, alguém que na palavra de Deus foi um exemplo, né? Eu vim pensando muito, Deus tinha me dado uma palavra, mas ele mudou no caminho que eu fui de manhã, falou, fala sobre Daniel, história de Daniel. Daniel, vocês sabem que Israel estava cativo, Israel foi exilado, foi para a Babilônia exilado, e ali o rei babilônico falou, Nabucodonosor falou, ó, escolhe aí uma galera, uns jovens ali, perfeitos, para me servir diante do trono, né, diante de mim no reino. E ali foi, aquele Daniel e os 3 garotos, né, Isaac, Ananias e Azarias, né, os 3 mais 1, 4. E ali o que aconteceu, o primeiro ponto, pilar do sucesso do jovem, eles tinham menos de 18 anos. Vida de oração, vida de jejum e leitura da palavra. Esses são os 3 pilares que eu considero uma vida de sucesso. Você quer ter sucesso? Tenha esses 3 pilares na vida de vocês: oração, jejum e leitura da palavra. E ali, né, vamos resumir mais rápido, nós vemos a palavra de Deus. Primeira coisa que ele chega lá no reino, separa os garotos, o rei pede para mandar o melhor para eles comerem, mas só que ele falou, não vou me misturar com essa galera não, quero algo diferente. Ó, traz aí para mim só as verduras e tal, que eu quero fazer um propósito para Deus, mas ele não declarou isso. Nós vemos 10 dias, dá um exemplo aí, 10 dias, cada 10 dias eu vou, rapaz, se não der para vocês, o rei vai matar se não está mais magro. Nós vemos o que aconteceu na vida de Daniel. Daniel, esses 3 jovens, quando aquele copeiro voltou, eles estavam mais saudáveis e muito mais fortes do que os outros, ou seja, um propósito. Alguns acham que Daniel ficou só aqueles 10 dias, ou o jejum, né? A gente chama de jejum de Daniel 21 dias. Mas sabe quanto tempo durou aquele treinamento? 3 anos. Eles viveram nesse período só comendo verdura e frutas ali, foi 3 anos, treinando, né? Se você ler um pouquinho mais abaixo. E nós vemos que, além disso, Deus deu para eles sabedoria, conhecimento, dom de profetizar e para Daniel o quê? Visão, né? Nós vemos isso. Ou seja, quando nós colocamos a nossa vida em Deus, a dizer para vocês que é mole, gente, eu congrego no ministério lá que nós vivemos, eu olho muito, eu sou uma pessoa muito perceptiva e eu sou uma pessoa muito de analisar, eu sou muito estatístico, né? Quem conhece a Renascer também aqui, eu não sou da Renascer, mas eu sempre vejo jejum tal. Eu fui fazer um levantamento ali dentro do site deles e fui fazer um levantamento de quantas vezes eles jejuam por ano. Meu irmão, eles têm campanha de jejum todo mês. A galera jejua o mês todo. Então a gente começa a comparar algumas vidas, né? Poxa, por que será que algumas coisas acontecem para alguém e não acontecem para mim? Há uma renúncia muito grande. E quero dizer para vocês que na vida de Daniel, como aquele garoto, nada foi fácil. Na nossa vida, como jovens e tudo, isso aqui é uma renúncia, né? Às vezes a gente não está vendo na nossa frente as coisas acontecendo, mas está acontecendo. No mundo espiritual, ao nosso redor, está acontecendo. E um fator importante que eu né, vou resumir mais, que essa vida de trocas, né? Eu vou voltar novamente, né? De renúncias, de sacrifícios. Vou falar de mim agora. Pô, mas você está dando exemplo de mim. Nós eu congrego no ministério lá que também a igreja tem sido assim grandemente avivada. Nós temos uma oração de segunda a sexta, começou às 7 horas da manhã, né? Aí, ou seja, para agregar mais gente, algumas pessoas mudamos para a parte da tarde. Então, segunda a sexta nós temos uma oração de 1 hora todo dia. Segunda a sexta quer dizer, todo dia, das 6 às 6h30, 7h30. E nós temos visto muitas coisas acontecerem. E eu tenho visto muita coisa acontecer na minha vida, nesse sentido. Renunciar o meu eu, renunciar os meus prazeres, né? Mas eu quero dizer para você que a minha infância, né? Não vou dizer, pô, é sua mãe, é que você tem uma mãe assim. Mas o maior exemplo, eu posso estar falando, eu posso passar um tempão falando aqui para vocês, mas o maior exemplo são as atitudes. A gente segue as atitudes. Então, o que eu quero mostrar com isso? Muitas vezes na minha vida, eu tenho muitos erros, tive muitas decepções, mas eu aprendi com isso que eu precisava, né, viver numa vida dessa de oração. Então, desde a minha
infância eu aprendi a buscar, muitas vezes, mas eu aprendi, cheguei a um ponto que eu não dependia mais da minha mãe. É olhar para hoje, me casei, moro mais de 800 quilômetros de distância da minha mãe, e eu vi claramente, esses dias antes de vir para cá, uns 3 meses atrás eu estava operado, vocês souberam, né? Eu tinha operado a coluna, e eu durante a oração, Deus me mostrou uma visão de um capacete. Se a gente olhar lá em Efésios, Deus fala das armaduras. E Deus mostrava para mim aquele capacete sobre ataques. Onde nós somos mais atacados? É na nossa mente. Os nossos desejos, os nossos prazeres, ao tempo todo, ou seja, ao nosso redor as coisas acontecendo, desejos, como que fala, a sociedade impondo, né, tecnologias, prazeres, vontades, que muitas vezes vão contra aquilo que Deus está prometido para a nossa vida, que Deus já tem separado. Então quando eu fui para lá, é como se fosse uma escola, que eu estive na minha escola. Mas quando eu casei, depois que eu tive essa visão, Deus mostrou claramente, agora sou você, cara. Sua mãe ora, sabe aquela coisa de irmão de 6 horas? 6 horas para a mãe, 6 horas para a minha mãe, ora por mim, tal. Até que o Deus falou para mim, irmão, agora o negócio, porque eu tenho até um tempo assim, sabe nada, Vicente, agora sou eu e você. E eu aprendi muito, ir para lá foi uma experiência muito grande. Mas o que eu quero falar para vocês? Que com tudo isso, a minha infância aqui, eu aprendi a orar, tudo isso que aprendi a obedecer, eu aprendi a estar nos compromissos da casa do Senhor. Tenha certeza disso, gente, vocês não estão perdendo o tempo de vocês. E todos os compromissos, todos aqueles que eu cumpri com Deus, quando eu faço aquilo no contrato que eu fiz com Deus, Senhor, se eu cumprir contigo, igual o Jó fez lá, Senhor, eu vou fazer isso, mas o Senhor tem que fazer isso para mim, beleza? Vamos fechar o contrato? Então, beleza, fechado. Tudo isso, Deus cumpriu a parte dele. Deus nunca vai nos decepcionar. Deus nunca vai nos decepcionar. Dizer para você que houve momentos da dificuldade dos milagres, de estar no culminar, mesmo na ponta vamos dizer assim, um abismo, falar, meu Deus, e agora? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te socorrer. E o que eu quero contar com isso? Agora eu vou contar um depoimento meu, né? De que tudo, de ter andado com isso, de estar andando com Deus, o que Deus tem feito na minha vida, né? Eu tinha um sonho de trabalhar numa plataforma de petróleo, eu sempre tive um sonho, pequenininho, até que um dia eu trabalhava aqui na cozinha, e eu sempre fui uma pessoa que eu aprendi a ter fé, eu sempre aprendi a separar um pouquinho do meu dinheiro para o Senhor, sempre aprendi isso, a desafiar, até que um dia aconteceu um desafio aqui, a igreja ia construir a casa lá do lado, e o pastor começou a fazer alguns pedidos e tal, e fez um desafio, fez alguns pedidos, e um dos pedidos era o piso, lá na área, lá dos fundos. Pô, irmão, eu não tinha condição, mas eu aprendi a desafiar, eu aprendi que o desafio me leva a um outro patamar com Deus. Aquilo que os meus olhos carnais não vê, mas o espiritual me leva a crer que eu posso. Então eu falei, Deus, vou fazer um desafio aí. Aí fui e falei, Deus, vou fazer esse desafio do piso. Comprei, eu sei que ele pedia assim, tem um nome até falar, perder de vista. Prestações a perder de vista. E eu não ganhava muito pouco mesmo. Até, irmãos, que pagando ali no sacrifício, eu trabalhando na cozinha com um amigo, nunca me esqueço na época. Marcelo, concurso da Petrobras, em Macaé. Eu falei, vamos nessa, né? Eu sei que, você imagina, o tamanho daquela cozipa na época, ele conseguia encher uma van, era na época do pique, com 11 pessoas. Gente, aí a gente foi apresentar para mim, cara, vamos lá fazer esse concurso comigo, tal. Aí falou, cara, ele pegou o limite dele e falou, nada aí, meu irmão, vou pagar essa miséria, é o meu salário aí. Eu olhei para ele assim, caramba, cara, beleza. Mas eu vou assim mesmo. Eu sei que de madrugada eles foram lá, eu trabalhava das 15 às 23, me pegaram no turno lá na empresa e fomos para Macaé, mais de 8 horas de viagem ali. Chegamos lá. E eu tinha, filho, não esqueça, um desafio. Quando eu cheguei na escola,
escola para fazer a prova, mas isso tudo eu estava me preparando antes, né? Me preparando, estudando, não parando. Cheguei na porta da escola lá e antes apareciam, assim, na porta da escola. Quando a gente vai fazer concurso, quem sabe, alguns eram números, né? De número tal, número tal. Só que na escola lá era nome, de nome tal a nome tal, né? Era o primeiro nome da lista e o último nome da lista. Quando eu chego na escola assim, vou procurar, poxa, eu cheguei com uma informação, com o pessoal de uma informação, pô, onde que é essa fila dessa classe aqui? Ela mostrou pra mim e tal, ó, esse segue o corredor, tal, lá no fundo. Quando eu chego na classe lá, o que está escrito na porta assim da classe? Meu nome. Estava o meu nome assim, primeiro na lista. Ali, Deus me fez lembrar do sacrifício. Ali, Deus já falou para mim assim, eu só senti e falei, Deus, só corri para a galera, só. É tipo aquilo, a bola já estava na linha do pênalti assim, o goleiro vi lá, nem tinha goleiro, falou, ó, só faz a minha vontade, só vai por esse percurso. Resumindo, né, hoje faz mais de 13 anos que eu estou trabalhando a bordo. Aí eu falo assim, pô, na época, andar de helicóptero, meu sonho era andar de helicóptero. Gente, eu tô até enjoado de andar de helicóptero. Estou cansado, às vezes se arrumasse um barco, tá até melhor. Porque às vezes pega uma turbulência do helicóptero e fala, Jesus, é bom que a gente está sempre firme no céu, entendeu? já sobe seguro em Deus. Mas acontece o seguinte no meio do caminho, às vezes a gente acha que a gente é super poderoso, que a gente está ganhando dinheiro. Resumindo, aquele cara que um dia me tirou sarro de mim, porque eu tinha um salário miserável, salário que ia ganhar. Passou uns 2 anos depois, não saiu mais uma van daqui de Cubatão. Saiu, foi ônibus e van. Sabe quem estava tentando fazer prova lá e não passou? Ele. Então, Deus faz coisas assim, nos mostra. Pô, mas você está achando, não. Aquele que tentar tocar em você, cara. Aquele que tentar te tocar naquilo que é o olho, a menina dos olhos do Senhor, meu irmão. Deus realmente incinera. Deus nem mata, Deus incinera. Deus manda para longe, né? E então eu vivi essa experiência, voltando, né? Isso que eu ia falar. E a obediência, às vezes a gente acha que a gente é o bom da boca. A gente está bem na situação e tal. Até que um dia eu arrumei uma namorada. Né? Minha namorada morava no Rio Grande do Sul. Aí eu falei, aí minha mãe, Márcio, vamos orar, sabe? Até que um dia eu fiquei revoltado. Falei, ó, tenho o meu salário, ganho bem, tenho as minhas coisas, quem manda na minha vida sou eu. Eu abordo, estava na plataforma. Eu orei não, fiquei revoltado e briguei com a minha mãe. Aí eu falei, legal, embora eu vou decidir para ela, vou mostrar que manda na boca. Não manda no lugar, quem manda sou eu na minha vida. Aí veio, tudo bem, meu dia de desembarque. A aeronave pousou na plataforma e vou lá, todo cheio de moral. Aí eu sento assim, bem do lado da porta, né? Ao lado da porta da aeronave, são 10 pessoas. Aí vem a aeromoça, né? Era uma aeronave grande, veio uma aeromoça para fechar a porta nessa hora. Quando ela puxou a porta, quando ela tentou fechar, sabe o que aconteceu com a porta? A porta caiu. A porta veio do meu lado. Mas foi tanta gente se benzendo do lado assim, e eu na mesma hora eu vi assim, tu acha que tá falando com quem? Meu irmão, eu sei que foi uma correria na plataforma, tal, resolve. Viemos embora. Sabe a primeira coisa que eu fiz antes de largar a bolsa e tudo? Minha mãe estava dormindo, eu me ajoelhei na cama, no pé da cama. Eu falei, mãe, me perdoa, a senhora tá certa. Eu falei para a mãe, eu prefiro que a senhora me dê uma surra de cinta do que a senhora me colocar na mão de Deus. Eu sempre falei assim, olha, mãe, não vai ajoelhar não para orar não, porque senão a chave, não tem como fugir na mão de Deus. Então eu quero, né, para resumir, já até passei do tempo aqui, dizer para vocês, continue nessa pegada mesmo, continue buscando o Senhor, não se deixe esmorecer, sabe? Um segredo, Majana, invista mesmo nessa sua carreira aí de produtora. Recentemente eu estava no Rio, estava no ministério, lá o nome chama-se Academia da Fé, e, poxa, eu fiz sonho com isso. Eu vejo o nosso irmão lá no som assim. A igreja ela tem 3 câmeras, tem uma equipe assim, a gente chama live stream, né?
que é cultos ao vivo. Tem um ministério chamado iHope nos Estados Unidos, que é só de jovens. A galera é o tempo todo, é 24 horas ao vivo, os caras ministrando na presença do Senhor. Foi uma visão que Deus deu há 13 anos atrás. Imagina, 24/7. É turnos de 1 a 1 hora. Se vocês quiserem, procurando na internet lá, iHope International House of Prayer, Casa de Oração Internacional. É só jovens assim como vocês, a galera o dia todo, 24 horas, de madrugada você liga lá, é ao vivo, tá os caras tocando, o pessoal ministrando, e você vê assim, caramba, nós estamos no tempo de Joel 2, onde os jovens profetizariam, onde os velhos teriam visões, onde Deus fará grandes coisas. Nós estamos no tempo da colheita. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor é simplesmente para mostrar que Deus está mudando a história, e Deus está pegando os seus filhos e trazendo a evidência para que o nome dele seja glorificado. Amém? E assim eu termino assim, louvando a Deus pela vida de vocês, motivando-os. Continua todos os sonhos. Eu poderia passar por toda aqui falando o que Deus tem feito, simplesmente por isso. Josué 1:9. Josué, você já foi? Josué, capítulo 1. Você vê, Moisés morreu, Josué era muito jovem. Olha, quem vai fazer entrar esse povo na terra é você. E não foi fácil não. Tinha muito exército, tinha muita coisa para lutar contra. Então não é fácil. Galera, outra coisa, pessoal. Recentemente, para terminar, educação. Não parem de estudar. Um idioma é fundamental. Tem um cara que eu conheço, o nome dele é Schneider, W. Schneider. Eu me envolvo, eu gosto muito de tecnologia, então eu gosto muito da Campus Party. E às vezes eu gosto de ver as palestras dele. Uma coisa que ele falou, daqui a 5 anos, acabou essa de tradução simultânea. Ou você sabe ou você não sabe falar inglês. Educação é fundamental. Nós temos visto tem muito emprego, mas tem muitos empregos com especializações precisas. Aí as pessoas falam, pô, mas não tem vaga para mim. Cara, mas você não sabe fazer. Educação, estude, pega uma carreira que vocês amem e foquem nela e vai. Não deixem de estudar, porque as oportunidades vão. Daniel só ocupou. Daniel, você imagina, um cara exilado. Olha só o que Deus faz na vida de alguém. Um cara exilado de outro país. Imagina, vem um árabe para cá, para o Brasil, para virar vice-presidente. Pô, como você ia se sentir? O cara se tornou governador de toda a província, abaixo de Nabucodonosor. Quem mandava era Daniel. E fora isso, os 2 amigos receberam a mesma coisa, por quê? Pagaram o mesmo preço. Mas eles eram pessoas que estavam constantemente o quê? Aprendendo, buscando da palavra do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Amém. Se eu vou falar mais, não tem falando. Tá, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Hoje nós ministramos de manhã, né, filho? Sobre Daniel, né? Foi. Falamos um pouquinho sobre o grande Daniel. E falamos sobre oração também, né? Quem é o líder de oração aqui? É a Célia com o Pablo e o Gabriel que viajou, né? Amém. E o Cláudio que não está aqui. Eles são os líderes da consagração. Gostaram, gente? Amém. Eu só quero falar para você que você da equipe, né? O Gabriel, né? Ele Não está aqui, mas como é importante a oração na vida da gente. Ele foi para Brasília. Foi, né? Teve um dia, só para resumir para vocês, eu estava no Rio, eu estava passando, como eu operei, eu não pude embarcar. Eu precisava embarcar agora. Eu estava num período muito estressado, eu estava sentindo muitas dores na época. E eu naquela manhã eu falei, Deus, eu preciso ouvir tua voz hoje, eu preciso ouvir. E naquele dia eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor toque, o Senhor fale alguma coisa comigo. E de repente eu sentar na minha mesa lá estressado, eu falei, Deus, não dá mais, estou cansado. Eu recebo um zap. Recebo um zap. Aí eu falei, não apareceu a foto e nada. Aí eu falei assim, caramba, quem é? Aí ele escreveu assim, oi Márcio, tudo bem? Isso foi no dia 11 de agosto de manhã.
Eu me chamo Gabriel, tenho 16 anos, sou um dos jovens liderados de sua mãe. E o que eu vim fazer aqui, ó? Bom, em junho tivemos aqui um encontro de solteiros, no qual, pelo que o senhor me falou, você participou. Mas Gabriel, você nos ajudou na passagem do pregador. Mas Gabriel, o que você quer dizer com isso? Através da sua ajuda, muitas vidas foram alcançadas, restauradas, transformadas, inclusive a minha. Então, em nome da Jubarque de Cubatão, e no meu nome, queremos te agradecer, pois você foi uma peça importante, porque Deus trabalha porque os que mais trabalham no evento são os que atrás ficam da cortina. Então, desde já agradecemos a Deus. Deus te abençoe. Aí ele deixou um trecho do louvor. O que eu quero falar com vocês? Tudo. Gabriel não me conhece. Quando nós temos uma vida de oração, Deus olha dos céus e usa você com poder e intrepidez e leva você aonde você não tem noção. Quando eu ouvi essa mensagem, foi como se renovou a minha vida, renovou o meu dia. Eu estou aqui, eu estou indo embora, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Tenha uma vida de oração. Você está no maior dos ministérios. Tem a irmã minha aqui que eu sempre. Andem com os mais velhos, andem com os mais experientes. Os experientes têm muito a passar. Tem a irmã Nininha aqui, a irmã Nininha. De manhã. Qual o nome dela? Aqui pegou oferta. Irmã Zefinha. Irmã Zefinha, eu falo para você. Irmã Zefinha para mim é um exemplo. Quantas vezes eu vinha para uma oração aqui, Irmã Zefinha ora que ninguém ouve. Mas todas as orações dela, o esposo dela está aqui porque ela é uma mulher de fé. Esperança, esperar em Deus, está lá em Salmos capítulo 32. Seja forte e espere em Deus. Olha só, o que está dizendo? Seja forte e espere em Deus. Esperar em Deus não é para fraco. Esperar em Deus é para quem é forte. Amém? Esperar em Deus é para quem está forte. É para quem é forte. Seja forte, seja forte, seja forte.